Graça e paz, irmãos. Nós vamos prosseguir na nossa reflexão do assunto que viemos tratando aqui sobre obediência. Porque a desobediência é a porta de acesso para o diabo. A desobediência. E isso não só em relação a Deus, mas em relação às autoridades, de um modo geral. Porque é isso que a Bíblia conta para nós, porque Deus instituiu as autoridades. E elas começam em casa, passa por aquelas que governam, que administram o país, passa pela escola, os professores, que são autoridades na sala de aula. Na carta aos Romanos, no capítulo 13, o apóstolo Paulo escreveu assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Podem sentar, irmãos. Quer seja a autoridade boa ou ruim, conforme o nosso conceito, Deus permitiu que ela estivesse e que ela esteja ali. Quer seja boa, quer seja ruim. E nós devemos obediência. E quem não aprende a obedecer em casa, o pai e a mãe, não vai obedecer ao professor, não vai obedecer às autoridades, não vai respeitar ninguém. Porque começa em casa, né? Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ensinar a criança. Ensina no caminho em que deve andar. Esse caminho é Cristo. E em Cristo nós vamos aprender a obedecer o pai, a mãe, as autoridades. E quem não respeita pai e mãe, não respeita a autoridade, não respeita Deus, que é a autoridade máxima. É Deus. Então a nossa... Dá licença, Nilson. E tem algo mais. Quem não sabe obedecer, nunca vai saber mandar. Não aprendeu, não é? Não aprendeu pela obediência. Mas o texto base da nossa reflexão está aqui na carta que foi escrita por Tiago, capítulo 1, versículos 16 e 17. Ele diz assim: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pai Santo, muito obrigado pela Tua palavra, pela oportunidade que temos de estar aqui nesta manhã, para meditar na Tua palavra e assim ouvir a Tua voz. Obrigado por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e há de fazer pelo Teu povo. Que o Teu Espírito continue a dirigir todas as coisas, a comandar tudo nas nossas vidas e na igreja que é o corpo do Senhor Jesus, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Tiago está dizendo para não sermos enganados. Não vos enganeis. Toda dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Então não sai da terra para cima, mas vem de cima para baixo. E ele diz, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir
variação ou sombra de mudança. Nossa reflexão nesta manhã sobre o texto base tem o seguinte tema: cuidado com as táticas do inferno. Cuidado com as táticas do inferno. Eu gosto sempre de procurar o significado das coisas para não ficar falando de alguma coisa sem saber o que é. O que é tática? A palavra tática tem suas raízes na língua grega, derivado do termo táticos, que significa relativo à disposição. No contexto contemporâneo, tática refere-se a um conjunto de ações planejadas e coordenadas que visam alcançar um objetivo específico. Então, empreendo ações, é a minha tática, o meu planejamento para alcançar um objetivo. Essa definição é amplamente aplicada em diversas áreas, como no campo militar, esportivo, empresarial e até na vida. Se você quer alcançar um objetivo, você faz um planejamento. Como é que eu vou chegar lá? Onde decisões estratégicas são necessárias para o sucesso. Atualmente, as táticas e o modus operandi do inimigo de nossas almas não é diferente. E nunca foi diferente. Ele sempre agiu com táticas, com planejamento. Ah, mas como me vem aquele texto quando Jesus disse que os filhos das trevas são mais hábeis na sua geração do que os filhos da luz. Os filhos das trevas planejam, estudam, se aperfeiçoam, se preparam. Aí os filhos de Deus, não, já nasci de novo, sou uma nova criatura, agora Deus vai fazer tudo para mim. Ele já fez, ele não vai fazer, ele já fez. E aí não se preparam, não se planejam, não se reprogramam e querem que as coisas aconteçam. E elas não vão acontecer. Ou seja, vão acontecer sim, de acordo com o que você planejou, programou e executou. O inimigo das nossas almas deseja perverter o caráter de Deus e jogar todos contra a sua autoridade. O texto que nós lemos de Romanos 13. Toda a autoridade é instituída por Deus. Deus permite que ela esteja ali. Seja boa ou seja ruim, Deus permite que ela esteja ali. E nós devemos obediência às autoridades. Sabe quando nós podemos e devemos não obedecer às autoridades? Quer seja os filhos em relação aos pais, nós, cidadãos, em relação aos governos, aos que governam, os alunos em relação aos professores, quando a autoridade mandar ou ensinar alguma coisa contrária à Bíblia. Aí nós temos o pleno direito de não obedecer. Não, está contra a palavra de Deus, eu não vou obedecer. De resto, devemos ser submissos às autoridades. A Bíblia adverte que para que os cristãos, a advertência bíblica é para que os cristãos não caiam no mesmo poder secreto da transgressão que Eva caiu. Falamos a semana passada e vamos continuar falando sobre este assunto. O Senhor quer nos proteger das ciladas, das artimanhas, das táticas de Satanás, das suas sutilezas. E para isso,
devemos estar atentos à palavra de Deus. Tiago enfatizou que se você acredita que existe alguma coisa boa fora da provisão divina, você está enganado. Assim como Eva se enganou. Não é isso que ele diz aí no versículo 17, Tiago 1, versículo 17? Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Quer dizer, fora de Deus, fora de Cristo, não tem coisa boa. Vem de lá, vem de lá. Não importa o quão bom pareça, sinta ou se mostre alguma coisa. Não importa se isto o fizer mais rico, abundante, sábio ou de sucesso. Se não vier de Deus, finalmente te levará a um caminho de tristeza e de arrependimento até o fim. Por isso que nós buscamos a direção do alto. Pedimos para Deus. Esperamos em Deus. Esse cântico que foi cantado aqui pela manhã poderia ser repetido à noite, viu, irmã Sueli? Espera em Deus, confia em Deus. Sabe por quê? Porque à noite nós vamos falar sobre isso. O que esperar de 2025? O que esperar do futuro? O que esperar? O que o cristão espera? O que esperar? Provérbios capítulo 14, versículo 12. Provérbios 14, versículo 12. Está escrito assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Aos olhos humanos, esse é o melhor caminho. Esse é o melhor trajeto. Vou perguntar, vou consultar ao Senhor para ver se é mesmo. Se eu não vou trilhar o caminho do inferno ou do engano. Ou se não existem neste caminho armadilhas preparadas por Satanás. E o Senhor vai responder. E o Espírito Santo vai mostrar. A provisão divina e a proteção ficarão comprometidas por causa do engano. Se eu não tiver a resposta certa do Senhor, a clareza e a visão, poderei estar trilhando o caminho do engano, caminhando nas armadilhas e nas ciladas de Satanás. Porque todo dom perfeito e toda boa dádiva vem de Deus. Ele é a fonte. Apegue-se a esta verdade e coloque-a no seu coração, e as aparências não te enganarão. Não podemos ficar deslumbrados diante das aparências. Elas enganam. Se Eva houvesse entendido isto, ela não teria sido enganada. Ela foi pela cobiça dos olhos, árvore boa, agradável aos olhos. Ela teria olhado para a provisão de Deus e para o preenchimento dos seus desejos. Senhor, o que devo fazer? Este é o caminho? Espírito Santo, fale aos meus ouvidos. Ele fala, hein? Eu já ouvi, ele fala. Fale ao meu coração, renove a minha mente, a minha mentalidade, a minha disposição mental. É claro que Deus pode redimir os nossos erros. O pecado de Davi, ao tomar Betseba, foi redimido por Deus no nascimento de Salomão. Interessante, né?
Davi mandou matar o marido de Betseba, adulterava com a mulher dele, colocou o homem na frente de batalha para que ele morresse e ele ficasse com ela. E daquele ato, daquele adultério, nasceu um filho e Deus não permitiu que ele vivesse. Mas depois Deus dá ao casal Salomão. Dá para entender como Deus age? Salomão, o homem mais sábio e mais rico que já existiu. Quem deu tudo isso para ele? Deus. Preste atenção. Embora, contudo, Davi colheu muita tristeza por causa da sua desobediência. A espada nunca deixou o seu lar. Ele perdeu 3 filhos, ainda jovens, quando estava prestes a morrer. Viu incesto ocorrer entre os seus filhos. Foi impedido por Deus de construir o templo. O preço que ele pagou da sua desobediência a Deus. As irmãs citaram aqui o caso de Patrícia que falou, né, do povo de Israel. Não entrou na terra de Canaã. Por quê? Porque desobedeceu, não acreditou, se esqueceu do que Deus havia falado, da palavra de Deus, que colocaria o povo numa terra boa. Caminharam, chegaram à fronteira, não demorou 2 anos, estavam ali. Podiam tomar posse da terra. O que é que eles viram na terra? Gigante. Terra ruim. Mas o que é que Deus tinha falado? Vou colocar vocês numa terra boa, que mana leite e mel. O que é que eles viram? Olha a visão, olha a mente, como funciona. Não viram o que Deus falou? Viram o que os olhos perceberam, a aparência, e se esqueceram do poder de Deus. Porque Deus é poderoso. Se Ele falou, Ele cumpre. Ele faz. É verdade. Não consigo ver, mas Ele falou. Eu vou acreditar. E vou caminhar assim, porque Ele falou. Se Ele falou que onde eu puser a planta dos meus pés, Ele vai me fazer prosperar ali, eu acredito. Ah, mas as circunstâncias conspiram contra. Mas Ele falou, eu acredito, porque Ele falou. E Ele vai dar um jeito e vai fazer com que aconteça, ainda que eu não entenda e não veja. Mas Ele falou. Como tudo poderia ter sido melhor na vida de Davi, se ele houvesse obedecido. Inúmeras vezes pessoas deixam suas posições, empregos, igrejas, cidades, onde Deus os plantou, porque não concordam com as autoridades estabelecidas sobre elas. Ou talvez elas veem sua vida estagnada, ou acreditam que onde estão não há futuro para si. Como é que foi o acordo entre Abraão e Ló na divisão das terras? Já que os dois não podiam continuar juntos ali, porque havia problemas entre eles, seus criados, seus empregados, seus rebanhos. Ló, vem cá, vamos fazer o seguinte, nós vamos continuar a vida. Você escolhe o lugar para onde você quer ir e eu vou para o outro. O que é que Ló escolheu? Ele escolheu o melhor lugar, não foi? Olhou e falou, não, é para cá que eu vou. Abraão, você fica aí com essa outra parte mais seca e eu vou para cá porque aqui está mais verde, mais bonito. Mas onde é que estava a prosperidade? Estava no campo, na terra ou em Deus? O que é que Abraão tinha consciência? De que ele iria prosperar
Não porque a terra era boa, mas porque Deus havia falado que faria dele o pai de muitas nações. Pronto. Ló, então, para a gente não ter divergência aqui, você vai para lá e eu vou para cá, e a amizade continua. Tanto é que depois Abraão foi lá para salvar Ló e a sua família, enviado por Deus. Qual é a visão que nós temos de futuro, do amanhã? Quem é que está comandando tudo isso? Logo que a oportunidade aparece, e mesmo sem a confirmação do Espírito Santo, tais pessoas abandonam e viram as costas para tudo. E não somente isto, mas na maioria das vezes, ao deixar o lugar, a pureza e a autoridade de Deus em sua vida, tais pessoas sofrem as consequências. Mas aquele texto de Josué capítulo 1. Josué, medita no livro da lei, dia e noite, para que sejas bem sucedido. Onde você puser a planta dos teus pés, eu te abençoo. A questão não está no lugar, não está nas pessoas. Está aqui. Está aqui, na mente renovada, renovando sempre. Em termos gerais, somos, como muitos desobedecem à vontade de Deus. Como é que eles agem? São enlaçados pelo bom e agradável. Isso é bom, isso é agradável. Espera aí, deixa eu consultar o Senhor. Espírito Santo, eu quero ouvir a sua orientação. Qual é a direção? Talvez tais pessoas desobedecem porque não encontram, ou porque encontram um meio fora do conselho da palavra de Deus. Vão atrás disso e encontram felicidade, alegria, divertimento em algo para o qual Deus está dizendo não. Eva, árvore boa, agradável, mas Deus tinha dito não coma desta árvore. Está dando para acompanhar o raciocínio aqui? Está? Se não estiver indo bem, vocês levantem a mão, por favor. Porque o importante é comunicar a mensagem. Não é fazer discurso bonito. Tais pessoas têm medo de que Deus esteja privando-as das coisas boas e atrativas. Pensam que Deus não atende às suas necessidades, ou que ele ignora a importância dos seus desejos. Acreditam que Deus é infiel, porque suas orações não estão sendo respondidas dentro do seu tempo pré-determinado. Quer dizer, eu determino. Mas as coisas não são assim. É Deus acima das minhas ordens e determinações. Ele vai agir quando Ele quiser, na hora que Ele quiser agir. Mas por que razão? Por que esperar? Eu aproveitarei o que é bom e agradável agora. Foi essa a posição de Eva. A árvore é boa, agradável, não vamos deixar isso para depois. De repente Deus está me privando de algo bom, então eu quero isso agora. Mas as coisas não são assim. Elas não funcionam assim dentro do reino de Deus. Consideremos Jesus. Ele esteve no deserto por 40 dias e noites. Sem água, sem comida e sem conforto. Dores, ou não sentiu dores? A Bíblia diz que homem de dores e que sabe o que é padecer.
Seu estômago, à medida que faltava alimento, o afetava nas suas emoções. Ou não? Ele era o divino, mas era humano. Se ele não comesse ou bebesse água, ele morreria. E ao que tudo indica, ninguém consegue viver aí 40 dias sem beber água. Sem comida até vive, mas sem água não vive. Mas o que veio primeiro? A provisão divina ou a tentação? Quem é que apareceu primeiro para dar a solução? Em um certo ponto, Satanás questionou Jesus. Vejam aí Mateus capítulo 4, versículo 3. Vamos ver qual foi o questionamento do inimigo. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Olha, você está fraco, debilitado, cansado, confuso, suas emoções embaralhadas, perturbado. Você está com fome, com fraqueza. Transforma essas pedras em pães. Resolve o seu problema rápido, de imediato. O inimigo estava questionando o que Deus havia colocado antes. O Pai Celestial havia declarado que Jesus era o seu filho, lembra no batismo? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Deus já havia declarado, todos ouviram a voz vinda do céu. Agora o diabo chega e fala assim: se tu és filho, será que você é mesmo filho de Deus? Ele faz isso na sua vida? Já fez? Já ouviu isso? Você é mesmo filho de Deus? Por que você está passando por essa situação? Por que essas coisas acontecem na sua vida? Você diz que é filho de Deus, você nasceu de novo, você é uma nova criatura. Por que você está passando por isso? Eu tenho a solução, hein? Rápido, sem esses sofrimentos, sem esses transtornos, eu tenho para você. É assim que o diabo age. Vejam só, a tentação, o questionamento do diabo. Se tu és filho de Deus, por que ele te trouxe aqui para você passar fome? Por que ele te deixou assim? Talvez é hora de você prover para si mesmo, já que você tem poder, transforma essas pedras em pães. Olha a tentação. Se você não sabe nutrir, logo você morrerá. Ou se você recebê-la tarde demais, acabará com sérios problemas físicos. Use a sua autoridade, transforme essas pedras em pães. Olha a tática do inferno. Jesus resistiu e esperou pela provisão do Pai. Ele não permitiu que o inimigo pervertesse o caráter e a autoridade de Deus. Jesus sabia que seu Pai proveria para as suas necessidades e permaneceu submisso à autoridade de Deus, não dando ouvidos às táticas do inferno. A melhor oração que a gente pode fazer neste momento, diante das tentações, é: arreda Satanás. Sabe por quê? Porque se a gente for clamar a Deus nessa hora, a gente vai ouvir Deus respondendo assim, a voz de Jesus: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, toda a autoridade, você já tem a autoridade que foi dada por Ele.
Arreda, Satanás. Você está me tentando, é tentação. E como Jesus disse, quando ele chamou os discípulos, vamos sair daqui, porque ele não cogita das coisas de Deus. Na tentação de Pedro, arreda, Satanás, tu não cogita das coisas de Deus. Então, a melhor oração neste momento é essa: arreda, Satanás. E ele vai embora. Ele bate em retirada. Após haver resistido à tentação de Satanás em resolver o problema com suas próprias forças, o diabo o deixou. Mateus capítulo 4, versículo 11. Mateus capítulo 4, versículo 11. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Por que será que aconteceu esse episódio aqui na Bíblia, né? Com Jesus? Por que será que ficou registrado? Para que sirva de exemplo para nós, para servir de exemplo. O mesmo Espírito Santo que guiou Jesus no deserto por 40 anos, está aqui hoje, guiando a nossa vida. A vida daqueles que estão em Cristo, que confessam e professam serem novas criaturas. É o mesmo Espírito. Aqui não é uma história para ser lida e lembrada como história, mas um acontecimento real, para que seja uma realidade da nossa vida. É para isso. É o mesmo Espírito. Isso é que me dá alegria, sabe? É o mesmo Espírito, conforto. É o mesmo Espírito. Há um texto aqui na carta aos Hebreus, que é muito... Nós já lemos, mas prestem atenção como é que Jesus suportou a tentação, resistiu ao tentador. Como é que ele passou aqueles 40 dias no deserto? Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Os versículos 7 e 8. Hebreus capítulo 5. Versículos 7 e 8. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Vamos ler o 9 também. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então ele teve um período, um ministério terreno, passou 40 dias sendo tentado pelo diabo com tranquilidade, né? O que o texto está mostrando aqui para nós. Olha, forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. E foi ouvido por causa da obediência. Foi obediente a Deus. A desobediência é a porta de acesso ao diabo. A desobediência, aí ele entra. A obediência é o fronte de resistência. Ele não pode ter acesso, porque estamos obedecendo aquilo que Deus falou, aquilo que Deus mandou, aquilo que está escrito na sua palavra. Deus o ouviu por causa de seu temor. Ele não duvidou da bondade do Pai, mesmo enfrentando grande tentação e grande sofrimento. Será que o nosso sofrimento é maior do que o de Jesus? Isaías 53 diz que ele é um homem de dores e que sabe o que é sofrer. O nosso nunca será maior. Ele escolheu, mesmo assim,
obedecer. O caminho da obediência. Embora isto significasse grande sofrimento. Diferente da atitude de Adão e Eva. Esse tipo de obediência e submissão bloqueou todas as áreas de sua vida para o inimigo. Então Jesus, com a obediência, disse: aqui não, Satanás. É assim. Aqui não. Arreda-te, Satanás. João capítulo 14, versículos 30 e 31. O texto que eu mencionei agora há pouco. João capítulo 14, versículos 30 e 31. Já não falarei muito convosco, pois se aproxima o príncipe deste mundo. Ele nada tem de mim, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. É assim que está escrito? Então é assim que eu vou fazer. Ao contrário de Adão, Jesus, o último Adão, andou em perfeita obediência a seu Pai e pôde testificar que Satanás não encontrou nada nele, nada de que eu pudesse acusar diante do Pai. Na primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 6, vejam o que é que João escreveu aí. Primeira carta, escrita por João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Então, Cristo vive em mim, nasci de novo, sou uma nova criatura, guiado pelo Espírito Santo, a Trindade habita em mim, Cristo vive em mim. Como é que eu tenho vivido? Fazer a leitura do texto e pregar é gostoso, mas como é que eu tenho vivido? Isso tem sido verdade e realidade na minha vida. Na hora das tentações, fico deslumbrado diante delas? Ou eu faço a oração: arreda-te, Satanás. Você não cogita das coisas de Deus, só das coisas dos homens. Arreda. Eu tenho pedido ao meu fiel e escudeiro, companheiro e guia e ajudador, chamado Espírito Santo, me mostre a verdade. Meu filho, eu quero fazer uma pergunta sobre os maus pensamentos quando vem sobre a gente. Eu fico pensando, é pecado? Logo a gente conhece, reconhece que não está vindo de Deus. Não está vindo de Deus. Eu repreendo, eu falo desse jeito. Bate em retirada, Satanás, da minha vida. Mas os pensamentos é demais. Como que o diabo tem lançado coisas ruins na minha mente? Meu Deus, eu não me conformo. Mas eu repreendo. Cada coisa absurda, eu me sinto mal. Fico pensando, é pecado? Vamos dividir em duas partes. Primeira parte, vamos pensar o seguinte: quem aqui, será que é só ela ou tem mais alguém que às vezes vem maus pensamentos? Só a Joyce. Tá, irmã. A outra. Tá bom. Tá bom. Então não é exclusividade sua. Então os maus pensamentos vêm. Segunda parte. O que é o pecado? O que é o pecado? É incredulidade, que leva à desobediência. Se eu creio, eu sou fiel, eu obedeço. Se eu não creio, eu vou viver do meu jeito e não estou nem aí com mais nada. Então, vê que há muita gente incrédula no nosso meio dizendo que é cristão, que é nova criatura, porque a palavra diz uma coisa e ela vive de outro modo. Mas é problema dela com Deus, não é comigo. Vamos acrescentar mais uma parte. Então, a primeira, não é exclusividade sua, maus pensamentos vêm para todos. Segundo,
Não é pecado os maus pensamentos virem, porque eles vêm e eu não controlo. Eles vêm. Então vem a terceira. O que eu posso fazer? Arreda Satanás. Arreda. E nós devemos levar cativo a mente de Cristo. A mente de Cristo. Então, Senhor, Espírito Santo, me livra dos maus pensamentos. Me livra. É o tentador, mas é lógico. O microfone é para a irmã Edna aí, que ela vai falar. Por favor. Pastor, no Salmo 91:4, ele fala das setas, né? Uhum. O 5. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Uhum. Essa seta são esses pensamentos, não são? Que Satanás lança na nossa mente, né? Sim. Para que a gente duvide de que Deus é quem nos provê, quem nos sustenta, não é? Então, está tudo uma coisa ligada com outra, né? Exatamente. Então, é isso mesmo. A gente tem que distinguir o que é do maligno e o que é a palavra, né? Para a gente poder saber, né, que quando vem a seta, a gente, né, repreende e volta para a palavra, né? Então, acho que é isso, né? A irmã Sueli quer falar, né? Peraí, vamos pegar o microfone aí para ficar audível, senão fica muda a transmissão. Essa é uma das táticas que é utilizada pelo tentador. Os maus pensamentos. Uma das. O texto que nós estamos lendo, que é base da nossa meditação, que é Tiago 1:16 e 17. Não vos enganeis. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Então, se os pensamentos ruins vêm, não vem de Deus. Não vem de Deus. Olha a tática do diabo. Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E ele continua a trabalhar do mesmo modo. Então ele está vendo incomodado, porque houve baixa no inferno com o novo nascimento. Uma baixa. Menos um para o diabo e mais um para o reino de Deus. Nova criatura. Cristo vivendo em nós. O Espírito Santo conduzindo a nova criatura. O Filho de Deus. Aí o diabo vem. Você vai por esse caminho? Pensa no quanto você perdeu, você abriu mão. Seus amigos, as festas, as coisas que você gostava. Olha que coisa bacana que tem ali para você. Dá uma manjada. Olha aquela, sei lá, tanta coisa que o mundo oferece aí. E o diabo mostra. Ele não mostrou para Jesus todos os reinos do mundo. E falou, tudo isso eu te darei. Quero uma coisa só, que você me adore. Ele quer o lugar de Deus. Como ele não pode contra Deus, ele vai contra a criação de Deus. E qual é a obra-prima das mãos de Deus? O ser humano. Microfone. Então, um dia eu estava orando à noite para um determinado lar de uns irmãos, e o diabo, de repente, aquilo bem forte no meu ouvido, falava assim, para com isso, você ora muito, você não está ganhando nada com isso, você tem que ter paz, ter sossego, e vou falar o que você deve fazer. Para com isso, você não ganha nada com isso, vai dormir que você ganha mais, não ore mais não. Para que orar? Para que orar? Você está se doendo muito por essa vida. E sabe por quem era? Pelo marido da Elaine. Eu estava orando nessa hora por ele. Te dou um alívio para você já. Corte a tela. Aí, e pula lá embaixo. Você vai ficar tranquila, você não vai ter essa preocupação mais. Aquilo ali me atormentou a noite inteira. E eu repreendendo, mas custei para me libertar, viu? Não foi fácil, não.
Ele mandou Jesus pular lá do pináculo do templo, né? Pula daqui lá embaixo, aos teus anjos darás ordem para que eles te sustentem. O pensamento suicida vem de Deus? Vem do Espírito Santo? Não, não vem. Arreda Satanás. Essa oração, ela é infalível, sabe? Arreda Satanás. Arreda. O microfone para a irmã Vilce. Mas é. Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus. Irmãos, nós temos que colocar na nossa mente isso. Se o diabo tentou Jesus, o próprio Deus, imagina o que ele vai fazer com nós, o que ele faz. Ele põe todos os pensamentos malignos, vontade de você desistir de tudo. Ele põe pessoas no teu caminho para poder te dar conselho contrário. E às vezes é aquele irmão que você acha que é mais fiel, né? O pastor, aqueles irmãos de oração, ele coloca no nosso caminho. Mas nós temos que guardar no nosso coração que nós não podemos dar ouvido ao inimigo. Porque você vê aqui que ele tentou Jesus. Se Jesus estava ali orando, clamando, chorando, é porque ele estava sendo tentado. Mas ele resistiu. E ultimamente a palavra que nós temos ouvido é da obediência. Eu fui essa semana em um culto que o irmão pregou tudo que o pastor está falando aqui, o irmão falou nesse culto. Da obediência, que nós devemos obedecer a palavra de Deus, o que Deus fala. Resistir a Satanás, que ele fugirá de ti. Aí você não resiste o diabo. Na primeira luta, você desmaia, não tem jeito. Aí ele cai matando em cima de você. Então, irmão Lourdes, não pense que é só a senhora que tem pensamento maligno, não, viu? Todos nós temos. Quantas vezes o diabo fala para mim, desista de tudo, não faça nada que você está fazendo lá, ouvindo palavras, não está resolvendo. E às vezes a gente vê coisas nos irmãos que você jamais imagina que aconteça. Mas é o inimigo, o pastor falou até sobre isso. Ele falou, Deus permite que até o diabo lhe atente para isso, para ver onde você está firmado, se é em Cristo Jesus ou em quem que é. Então, ele ainda contou ele leu Lucas 5 sobre a pescaria, né? Que a noite inteira Pedro e os irmãos pescou, mas não pescou nada, jogava a rede e não pescava nada. E quando Jesus chegou, Jesus falou, lança a rede. Eles podiam ter muito dito, Senhor, eu estou cansado, passei a noite inteira jogando a rede e não pesquei nada, eu vou para casa dormir e amanhã eu venho. Mas ele disse, se o Senhor está falando, eu vou lançar a rede. E qual foi o resultado? Foi tanto peixe que pescaram que só faltou o barco e a pique. Então, o que nós temos que fazer é isso, irmã Lourdes. A partir do momento que nós começamos a orar aqui na igreja, de tudo ruim aconteceu. Mas foi permissão de Deus para fazer a limpeza. Então, esses dias eu estava conversando com a minha filha, ela falou, mãe, depois que vocês começaram a orar na igreja, que a irmã Lourdes, você viu que a senhora ficou um ano inteiro orando, e como é que foi difícil. A senhora parou de orar, a irmã Lourdes começou, Deus colocou no coração dela, para orar no domingo, aqui de joelho. Aqui o inimigo colocou, até dor na perna da irmã Lourdes. Olha quantas lutas ela passou. Mas de todas ela já venceu. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E todas nós vamos vencer. Irmã Lourdes e todos os irmãos que estão aqui. Não desmaie, não desista. Graças a paz, irmãos. Vó, no início do ano, no final do ano retrasado, eu também estava sendo bombardeada, né, por esses pensamentos suicidas. Uma das coisas que me livrou disso foi um grupo de oração, que foi não foi planejado, né, mas fizeram uma oração e naquele mesmo momento eu fui libertada desse bombardeio.
Outra coisa também que ajuda, que tem me ajudado, além da repreensão, louvores e mais oração, né? E tentar bloquear os pensamentos. Eu sugeriria que a gente fizesse uma oração pela minha avó hoje, agora, né? Para repreender isso. Lógico que também precisa da própria pessoa, né? Continuar repreendendo. Mas naquele mesmo momento que eu fui liberta dessas tentações, eu ainda até comentei com meu tio, saiu de mim, né? Todo aquele mal-estar e foi para outra pessoa da minha própria família. Os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos. Então, assim, eu acho que ele não para, né? A gente tem que continuar orando. Acho não, tenho certeza. É. Vamos terminar aqui com a irmã Sueli. Irmã Sueli. Num domingo, pastor, que nós louvamos um louvor, família, eu e minha casa servimos ao Senhor. No momento que eu louvei essa frase, pastor, o inimigo disse assim, ó, mentirosa. Eu louvei aquele louvor com o choro entalado na garganta, pastor. Mas, e pensando, louvando e pensando, Senhor, eu confio na tua palavra que o Senhor pode fazer tudo e muito mais. O Senhor pode salvar minha família. Eu não vou desistir, eu vou continuar. Mesmo que eles não estão aqui. Porque a tua palavra diz que salvará a mim e a minha família. Pastor, eu quase não terminei os outros louvores. Mas o Senhor me manteve firme naquela noite. E é as táticas que Ele vai usar com os filhos do Senhor. Ele não vai parar por aí. Ele não precisa usar de tática para as pessoas que estão no mundo. Mas nós, sim. E é por isso que tem o texto de Mateus 4 que nós acabamos de ler. Porque Jesus precisou mostrar que mesmo após sabendo do novo nascimento, que somos nova criatura, nós seremos tentados. Ele foi tentado 40 dias apenas. E nós seremos enquanto o Senhor nos der fôlego de vida. E nós temos que estar sempre atentos. E as ciladas dele, às vezes, não vêm tão forte assim. São sutis também. E eu jamais imaginei que ele pudesse fazer isso no momento que a gente está louvando ao Senhor. Mas ele faz. Ele passeia aqui também no meio da igreja. Mateus 10, 34, está escrito assim: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Mateus 10, 34. Lendo. Mas que contradição. Se ele é a paz, Jesus é a paz. Aí está dizendo, eu não vim trazer paz, vim trazer espada. Mas qual é a espada? Palavra. E por quê? Olha a luta. Olha a luta. É depois que você nasce de novo que a luta começa. Fica renhida. Aquela luta que não dá trégua. Por que Efésios, no capítulo 6, o apóstolo Paulo fala das armas que nós temos para defesa? E uma arma só de combate, que é a palavra. Porque elas vêm. E onde é que o inimigo vai? Naquele que já é dele? Esse já me pertence. Eu vou naquele que eu perdi, que não é meu. É lá que eu vou. E onde é que nós estamos? O Salmo 91, que foi citado pela irmã Edna. Onde é que nós estamos abrigados? No esconderijo do Altíssimo. O inimigo lança setas? Lança. Tentou Jesus. Olha o exemplo maior da Bíblia. Tentou Jesus por 40 dias. Não vai nos tentar? Vai. Aí o texto da primeira carta de Pedro, que a irmã Vilse lembrou. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo. E ele fugirá. Não é abrir a brecha e a porta.
é obediência à palavra. Você fecha a porta para ele e arreda Satanás. Vamos terminar aqui, porque eu quero falar mais algumas coisas fora da gravação. O texto que nós lemos da primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Amém? E amém.